Opinem, pessoal do canal Diário de Olaudete, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com vocês. E dessa vez vamos falar sobre a série entre Loud e Fluxo, a série em que surpreendeu a todos, em que a Loud finalmente conseguiu ganhar e tá cada dia mais próximo de ganhar da gigantesca Loss. Então, bora pro vídeo, hein, galera? Pessoal, Loud vs Fluxo aconteceu nesse final de semana e essa foi uma série que surpreendeu a todos assim. Porque logo no primeiro jogo a gente já viu que seria um jogão, seria um jogo muito equilibrado entre as duas equipes. Eu que no último vídeo, cheguei a citar exatamente sobre isso, em que a Loud é um time que está nessa crescente, é um time muito novo, e o Fluxo é um time que já está aí bastante tempo junto. Obviamente teve a troca ali entre o Zotiv e entre o Curtinho, coitado do Curtinho, foi panelado, mas seria uma série realmente muito equilibrada. E que acredito eu que a Loud, ela ganhou por alguns motivos que eu vou citar aqui nesse vídeo. Então no primeiro jogo, aí tá o draft que apareceu logo no início do vídeo, na introdução do vídeo. Eu gostei muito do draft da Loud dessa vez, tá, pessoal? Queria até deixar aqui um parabéns pro Coach Cephs, pros jogadores, porque o time da Loud tá jogando muito bem. Tá montando uns drafts interessantes, pelo menos desse da primeira partida foi um draft interessante, da segunda partida também foi um draft muito interessante. E a equipe tá jogando, principalmente em momentos cruciais, com aquilo que o draft se propõe a fazer. Então, obviamente, vão aparecer momentos aí no vídeo em que a Loud vai ter um pouquinho de dificuldade, principalmente nesse primeiro jogo. Por quê? Porque a Loud não conseguiu... todas as lutas que a Loud perdeu, basicamente, foi porque elas não estavam jogando com o Olaf do Chino. E que queria deixar bem claro, que é talvez, para que qualquer jogador entre na Loud, principalmente top laner, essa pessoa só tem que saber, é requisito obrigatório, assim como, sei lá, por vezes você tem que ter, sei lá, uma graduação superior para entrar numa especialização de uma profissão. Você, para ser jogador da Loud, top laner, tem que saber jogar de Olaf e carregar partidas. Então, esse draft do primeiro jogo eu gostei muito, pessoal, especialmente por causa disso, porque a Loud entendeu o meta, jogou para o top, numa matchup que sim é arriscada. A matchup de Olaf contra Jace é muito arriscada, mas é uma matchup em que se o Olaf pega muita vantagem logo no início, o time joga pra ele, porque o Olaf é um campeão que teoricamente o time tem que jogar pra você, tem que ter ali pelo menos o engage para que você simplesmente ligue o Ghost e a ult e saia rasgando todo mundo. Então a Loud, acredito eu que finalizou esse primeiro jogo justamente por causa disso, porque querendo ou não, não lutou com o Chino, mesmo tendo jogado pra ele, tendo recurso pra ele, Teve um momento do jogo em que todos os jogadores do Fluxo estavam com gold a mais, menos o Zotiv, que talvez tenha dado uma empenada. E a Loud, quando entendeu que precisava jogar exatamente pro Chino, jogou muito bem e fez o que era necessário para vencer, tá? Sinatra jogando muito bem com a Vi, não fidando, pelo contrário, jogando muito, muito bem realmente. E o Kazé também conseguindo ali mesmo, talvez ali depois com o Courinho inspirado, Kazé ainda assim nas fights lutou muito bem, o Zente também, tá? Só o Rabelo que ficou um pouquinho pra trás, na verdade na série como todo o Rabelo ficou um pouquinho pra trás, mas aí a gente vê exatamente talvez um pouco dessa dificuldade que ele tem, com os APS, que são os maguinhos no bot, talvez por conta disso que contra a PEN a Loud só jogou com a AD Carry no bot, não foi exatamente com um mago. Mas nesse jogo no geral foi isso, Chino jogando muito e mostrando que realmente talvez ele não é o senhor normal, pro Zotiv, que tomou um gap absurdo. Então em relação ao primeiro jogo foi isso, gostei muito do jogo da Loud em si, com algumas ressalvas, mas jogou muito bem e já surpreendeu. Em relação ao segundo jogo, pessoal, ali a Loud vai fazer um draft, que é um draft que está no meta, fez Camille Ziggs, que é um combo muito, muito forte. Trouxe também uma Ambessa junto com o Nocturne, já para fazer todo esse combo como um todo. Então eu gostei muito exatamente do draft também da Loud no segundo jogo. Então, como disse, novamente parabéns para o Coach Cephs, para os jogadores. Obviamente o Raze tá ali sendo um coach EAD, mas que nessa falta a Loud realmente está jogando muito bem. Pessoal, esse jogo acredito eu que tenha sido realmente um jogo fora do controle da Loud. Talvez o primeiro jogo o Core ali de Ari fez uma maior diferença. Os dois jogos foram bem disputados, na verdade, foram bem sangrentos e tudo mais. Mas acredito que a diferença que a Loud teve pra cima desse Fluxo foi justamente na parte do macro, tá, pessoal? Quando no micro tava sendo ali bem jogado, com por vezes o Fluxo tendo uma superioridade à Loud, aí vem exatamente o que eu gosto dessa Loud, que é justamente
Tem uma fight boa, tem jogadores que são muito bons mecanicamente, mas que quando precisa se utilizar do macro para vencer partidas, a Loud não hesita em se utilizar do macro. E dá pra ver que, obviamente, o déficit, talvez, dessa equipe do Fluxo, né, que talvez seja um defeito deles desde o split passado, é justamente essa parte do macro deles. Então nesse segundo jogo deu pra perceber claramente, no momento do primeiro jogo também, mas nesse segundo jogo, né, só a parte ali de como finalizou, né, a questão deles simplesmente trocarem o Baron pelo Nexus, mostra que realmente o macro do Fluxo nunca foi o forte deles. Acredito que eles são um time muito dependentes, assim, obviamente, da performance do Corey, né? E o Bal, a realidade é que ele não... Como pode dizer, ele não carrega, né? Nenhum jogador ele tem potencial de carregar mesmo, né? É mais o Corey jogando ali com o Pitch, que talvez acorde no dia inspirado, mas ontem ele não tava acordado, ele não acordou no dia inspirado, então ainda bem que o Sinatra foi lá e deu um capzinho nele. Então, pessoal, gostei. Também desse segundo jogo, obviamente, como eu disse, teve um momento ali que a Loud deu uma trolladinha, deu over nas fights, principalmente na fight do terceiro drag, que você tá vendo aí na tela, né, em que eles continuam lutando, como eu disse, é um pouquinho daquela Red do passado, talvez por ter 3 jogadores da Red do passado, é um time que gosta muito, muito de lutar sem necessidade, e por conta disso, às vezes, né, acabou entregando vantagens. Mas depois, estando em desvantagem ou em um jogo mais acirrado, conseguiu utilizar muito bem da parte do macro, né? Principalmente ali com os Ziggs, levando ali as primeiras torres, utilizando exatamente o potencial do campeão, que não é somente sobre poke, né? É principalmente sobre jogar com ele para levar torres, né? Então gostei muito sobre o desempenho da Loud. A realidade é que esse segundo jogo acabou muito rápido, muito por conta do próprio fluxo, né? Então não deu pra gente ver coisas muito diferentes. Só um adendo em relação novamente ao Rabelo, né? Que tá tomando muitos pick-offs, seja ele com APC ou com ADC. Então é uma coisa que talvez seja uma parte dele mesmo individual que ele tenha que melhorar. Mas no geral, gostei muito desse jogo. Também da Loud, acredito que é aquela coisa, né? É um time que até parece ser um time cascudo, né? Que talvez em alguns momentos, a partida estando mais difícil, talvez eles saibam tomar as melhores decisões, entende? Talvez eles sabem simplesmente punir o erro do adversário que tá ali simplesmente moscando, né? No caso do Fluxo, que tem um micro muito bom, mas que não tem aquele macro muito legal. Então... Chino também, novamente, jogando muito de Ambessa. É um boneco que já é o carro-chefe dele. Kazé praticamente bailando de Akali, mesmo tendo um Megazord, né? Ali vários Megazords na comp deles, mesmo também jogando contra uma comp que teoricamente é mais difícil, né? Pra boneca da Akali conseguir realmente chegar ali na backline. Mas a Loud conseguiu jogar muito bem e é por isso que eu gostei do desempenho do time como um todo nessa partida. Como disse, eles não tiveram medo, né? Você percebe que esse time da Loud não tem medo de apertar o gatilho, de buscar as fights, de talvez givar algum drag, por mais que seja difícil, porque o time gosta de fightar muito, né? Mas não tem medo talvez de givar algum drag, ou até mesmo de trocar algum drag para conseguir puxar uma lane, ter prioridade no recurso de algum outro jogador, né? A gente viu muito isso no primeiro jogo com o Chino, né? Quando o time resolvia não lutar com ele no seu porquê, o Chino ia lá e simplesmente deixava o time da Loud de lado e ia lá buscar o próprio recurso, né? Então, até mesmo nesse segundo jogo, mesmo a Loud tendo muita desvantagem, né? no quesito de drags mesmo, né? Conseguiu manter a calma e terminou o jogo antes mesmo de ter uma possibilidade do Fluxo pegar uma Infernal, que talvez complicaria ainda mais o jogo, né? Mas nosso querido Bal conseguiu tomar um pick-off, que depois gerou um efeito borboleta. Então, assim, sendo talvez desse Fluxo, teria prioridade para pegar ali o top 3. Então, pegando o top 3, pessoal, talvez, vamos ver nos próximos confrontos, agora vai ser contra a Fúria e VKS no próximo super final de semana que vai ter. Então vamos ver como é que vai acontecer, né? Que talvez ganhando de Fúria e VKS, pessoal, acredito que o único time que talvez possa parar realmente essa gigantesca luz que tá dominando todo o mundo nesse último split vai ser justamente essa Loud Twink, essa Loud Supernova. E isso já tá quebrando todas as expectativas, né, que todo mundo tinha sobre esse time. Alguns estavam colocando o time top 6, top 7, top 5, mas nunca talvez um top 2, até mesmo um top 1. Então gostei muito. Então parabéns assim pro time da Loud como um todo.
estão jogando muito bem. E que espero que nesse próximo final de semana eu possa vir realmente fazer um próximo vídeo agradecendo por mais uma vitória. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Deixa um like, não esqueça de compartilhar. E é isso, valeu, falou!